aquela inflamação que o vírus produz no nariz, ela é como se fosse um terreno fértil para os alérgenos começarem a causar também a rinite alérgica. Então, a gente chama isso de rinite mista. A temperatura cai e você já começa a espirrar. A coriza vira sua fiel companheira. O tema de hoje é grande incômodo para muitas pessoas. Eu, inclusive, conheço algumas que nem gostam do inverno exatamente por conta disso. Hoje nós vamos falar sobre alergia e nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Larissa Abreu, que é otorrinolaringologista. Vamos falar um pouquinho sobre a alergia, né, doutora? Vamos sim, obrigada pelo convite. Imagina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Esse episódio é patrocinado pela Libes, com o Salcep e também o Maxidrate. E também pela EMS, que trouxe o Alexofedrin, que é indicado para o alívio da rinite alérgica. Já vamos para a pergunta que não quer calar. Doutora, por que as alergias respiratórias são mais comuns agora nessa época do inverno? Essa é uma ótima pergunta, Cris, porque existem, na verdade, vários fatores, né? O mais comum deles é porque o próprio clima, a época do ano, de outono e inverno, traz consigo gatilhos para rinite alérgica. Então, uma mudança brusca de temperatura, durante o dia mais quente, à noite mais frio. A gente vê também que a gente começa a ficar em ambientes mais fechados, né? Ambientes que podem, então, favorecer a proliferação de agentes alérgenos. E também a gente começa a tirar do guarda-roupa aí edredons, cobertores, roupas de frio, que muitas vezes ficaram guardados por muito tempo. Então, uma mistura desses fatores vai causando uma irritação nasal, e a gente vai falar mais pra frente que nem toda rinite é alérgica, mas essa irritação nasal ela pode ser um gatilho que desencadeia os sintomas e se associa a fatores alérgicos também. Então, aqui no Brasil, principalmente países do sul, é muito comum os sintomas piorarem no outono e inverno. Às vezes, em países do norte, a primavera traz o pólen, que é pior, às vezes, para algumas pessoas. Minha prima, inclusive, tem muita alergia, ela mora fora do país, exatamente nessa transição, né? Exatamente, às vezes piora na primavera pelo pólen, não é uma realidade tão nossa assim. Então, realmente, o outono e inverno, ele traz alguns fatores que vão irritar mais o nariz das pessoas. Muito interessante essa dúvida que a doutora acabou de esclarecer. Muita gente confunde alergia de resfriado. Conta pra gente qual que é a diferença. Exatamente. Primeiro, pode ser uma diferenciação difícil, realmente, né? A princípio, se a gente for falar assim, a mais grosso modo, ao resfriado, a gripe, que são doenças infecciosas, eles vão trazer outros sintomas como um mal-estar, uma dor no corpo, uma febre, ou um estado febril, que é aquele mal-estar com uma temperatura ainda não tão alta, às vezes uma tosse mais persistente, dor de cabeça. Esses últimos sintomas podem acontecer na rinite também. Tem pessoas com rinite que tem tosse, que tem uma dor de cabeça, mas não são tão frequentes. Mas como os sintomas se misturam muito, então tanto a rinite quanto o resfriado pode fazer uma obstrução nasal, uma coriza, que é aquela secreçãoas clara que fica incomodando, isso, os espirros, né? Esses sintomas eles são comuns. Se a gente não tem esses outros sintomas evidentes, tosse, dor de cabeça, resfriado, a gente realmente precisa, às vezes, de um especialista para nos ajudar, principalmente se os sintomas estão muito persistentes. Então, se a pessoa tenta controlar aí, seja com uma medicação ou com o ambiente, vê que isso não está melhorando, né? Então, seria um sinal de alerta, né, que nem toda obstrução e coriza é rinite. Se você está com sintomas mais evidentes, como mal-estar, dor no corpo, febre, é importante procurar um especialista. Mas existe outro fator, que nessa época do ano a gente tem muitas viroses respiratórias e elas muitas vezes são um gatilho para rinite alérgica. Então a pessoa está bem controlada ao longo do ano e quando ela tem uma infecção viral, aquela inflamação que o vírus produz no nariz, ela é como se fosse um terreno fértil para os alérgenos começarem a causar também a rinite alérgica. Então, a gente chama isso de rinite mista. Então, a gente pode ter as duas coisas um pouco associadas, é como se uma potencializasse a outra. E é exatamente sobre os alérgenos que eu quero perguntar para você.
quais são, assim, os mais comuns no inverno? Eu não sei se vocês sabem, mas as próprias cobertas que nós temos em casa podem desencadear uma alergia, não é mesmo, doutora? Exatamente. É aquilo que eu falei de deixar guardado, né? E aí, a coberta, o cobertor, a roupa de lã, a roupa de frio, que ela fica dentro do armário, ela fica num ambiente maravilhoso para os famosos ácaros. Então, no Brasil, o alérgeno, vamos dizer assim, mais relevante que a gente tem são os ácaros. É aquele pó doméstico, são aqueles bichinhos que ficam ali gostando de um ambiente úmido, quente, para poder, gostam desse ambiente para poder proliferar. E as cobertas, essas roupas de lã, as cortinas, os tapetes, elas são maravilhosas para a propagação dos ácaros. A gente também tem os pelos, de animais que podem ser agentes alérgenos, mas em geral os ácaros são os que mais sobressaem nessa época do ano, porque eles saem do armário e vão direto para as camas e para as roupas das pessoas. Então a gente tem que fazer essa prevenção antes mesmo da estação chegar. Perfeito. E você até citou agora sobre a questão dos pelos dos animais, né? E a gente sempre tem essa dúvida. O pelo dos animais, eles causam mais alergia nessa época do ano? Não necessariamente causam mais alergia, e uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento é que a gente não pode também colocar toda a culpa nos bichinhos, né? Antes da gente falar que a culpa é deles, existem exames que podem nos confirmar se a pessoa tem mesmo ou não alergia a pelo de animal. Então tem muitas pessoas que têm uma rinite alérgica e têm alergia apenas a ácaros, não vai ter nenhuma reação a pelo de gato ou a pelo de cachorro. Mas às vezes nessa época do ano os próprios animais eles ficam mais contidos, às vezes, ficam mais dentro de casa, dormem junto das pessoas no quarto, mais aconchego, pelo frio. Então as pessoas às vezes ficam mais expostas, aos animais do que ficariam em outras épocas mais quentes. Talvez essa seja uma relação aí importante. Eu acredito que essa também, com certeza, tenha sido dúvida de muitas, pessoas que têm aí animais, e é super esclarecedor. E como que as pessoas podem, assim, lidar com tudo isso? Como controlar essas alergias nessa época do ano, doutora? É muito importante você usar essa palavra, controlar, porque as pessoas têm que entender que a rinite, seja ela alérgica ou não, ela tem controle, Então, eu não preciso odiar o inverno porque eu tenho uma rinite, Talvez eu tenha que entender como manejar esses sintomas, porque eu não preciso também passar o inverno inteiro sofrendo, mas uma coisa que a gente já comentou, então, tá vendo que tá começando a chegar o frio, tirar as cobertas, as roupas, colocar um pouco ao sol, ou pelo menos em ambiente arejado, para que a gente não tire do armário e coloque direto no nosso corpo, Tomar o cuidado de ventilar os ambientes mesmo no inverno, então tem muitas casas que ficam fechadas o dia inteiro. Se é um cômodo que pega sol, então deixar realmente o sol entrar ali, isso ajuda muito a gente controlar o ambiente. E o controle dos sintomas, eles também devem ser feitos. Então a gente falou aqui mesmo do nosso colaborador aqui, com os sprays nasais, com soro fisiológico. A gente já tem evidência de que a pessoa que tem uma rinite alérgica, se ela fizer uma higiene nasal todos os dias nessa época do ano, não precisa ser uma lavagem em grande volume, mas uma higiene, ela já controla o efeito desses alérgenos no nariz. Então, o alérgeno chega, mas antes dele causar tantos sintomas, a gente tira ele do nariz. Então, isso tende também a melhorar a obstrução, a coriza, os espirros. Nas crianças, principalmente, eu uso muito, Sim. Porque é essencial estar sempre lavando. Essa lavagem diária, que tem que ser feita. E assim, por mais que pareça contraditório, você já até citou isso aqui nessa pergunta anterior, mas eu acho bom a gente focar ainda, falar um pouco mais sobre isso. A gente costuma fechar as janelas da casa no inverno, para o ambiente ficar mais quentinho, gostoso e aconchegante. Mas o ideal, na verdade, é deixar a ventilação entrar. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, primeiro, uma coisa que a gente já falou, que um ambiente que está fechado, quentinho, mais escurinho, ele é maravilhoso para o ácaro, Então, um ambiente que está mais úmido ali, aquele quarto que fica fechado o tempo todo, é ali mesmo que o ácaro vai querer se instalar.
E a gente não vive sem eles. Os ácaros estão presentes em todas as casas, mas quanto menos eles acharem um ambiente próprio para se proliferar, menor quantidade, menor exposição, menos sintomas. Mas uma outra coisa importante é sobre as viroses respiratórias. Então a gente já entendeu também que elas estão, se eu tenho muita virose, se eu tenho muito resfriado, eu vou ter um nariz mais congesto, eu vou ter mais sintomas. E se a gente fica com um ambiente muito fechado, os vírus circulam mais facilmente e acabam também transmitindo mais doenças respiratórias. Então a gente associa dois fatores que vão causar muitos sintomas, né? Então o ideal é escolher pelo menos um horário do dia, geralmente no período da manhã ou início da tarde, que não vai estar tão frio assim. Essa dica, pra gente realmente abrir as cortinas, abrir as janelas, né? Se for possível, em quem já sabe que tem alergia a ácaro, colocar o travesseiro um pouquinho no sol, aquele momento do dia que dá um solzinho, né? A também, né? Para que a gente realmente não deixe esse ambiente tão propício aí para os vírus e para os ácaros. Doutora, nós adoramos fazer aqui no episódio um momento mitos e verdades, mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós queremos que você traga pra gente, de acordo com a sua prática no consultório, traz pra gente uma dúvida, um mito e uma verdade e vamos dar uma desmistificada nisso que geralmente você recebe dentro do seu consultório. Eu acho que até citei um pouquinho já, mas um mito muito comum, então, é as pessoas acharem que toda rinite é alérgica. E aí o que acontece? Tanto os pais das crianças, que eu atendo muito, ou os próprios adultos, acham que todos são alérgicos e que, portanto, eu tenho que tirar, e que só de eu tirar tudo isso eu já vou melhorar, né? E claro, a gente está falando de alergia, a gente reforçou aqui que sim, ela existe, mas nessa época do ano a gente pode ter um outro tipo de rinite, que é a sazonal. E aí eu comento no consultório o seguinte, a gente não consegue controlar o tempo, o outono e inverno está aí. Então, apesar de fazer todo o controle ambiental, às vezes essa pessoa ela tem essa rinite sazonal que é por irritante. Então, o que irrita o nariz não é o ácaro, não é o pólen, não é o pelo de animal. O que irrita o nariz é o tempo seco. Né? Então, quem nunca, às vezes, saiu à noite num sereno e falou, nossa, eu voltei com o meu nariz todo entupido, né? Então, a rinite, nem toda rinite é alérgica, eu acho que esse é um mito que a gente tem que quebrar. Existe a rinite sazonal, que ela depende da época do ano e que ela tende a piorar nessa época. Existe a rinite que é causada por vírus e bactérias, então depois que a gente gripa, que a gente tem um resfriado, eu posso ficar com sintomas nasais por um tempo, porque o vírus causou uma rinite. E eu tenho também a rinite medicamentosa, então por isso que é tão importante a gente saber também qual medicamento eu preciso usar. Algumas pessoas compram um remédio, qualquer remédio. Exatamente. E aí elas começam, o próprio remédio vai causando um ciclo de sintomas que a pessoa não melhora, né? Então seria uma frase, nem toda rinite é alérgica. E uma verdade, né, que é uma boa notícia, é que toda rinite tem tratamento, tem controle, né, em que não tão, é o que eu comecei a falar, não precisa odiar o inverno, não precisa passar todo o outono e inverno com sintomas. Muitas vezes esses sintomas atrapalham o sono, atrapalham o trabalho, atrapalham a alimentação, né, e a gente tem sim muitas medicações, ou a própria limpeza nasal, medicações que não viciam, as pessoas também têm muito medo disso, acham que toda medicação nasal vicia, né? Então seria talvez um outro mito. Então vamos identificar qual é a minha rinite e como eu posso fazer para tratá-la e não passar o inverno todo sofrendo. Doutora, o que a gente não pode deixar de saber sobre a alergia? Que a alergia, ela deve ser diagnosticada quando o paciente tem sintomas, porque eu também sou alérgica, lá em casa somos todos alérgicos, mas quando os sintomas são persistentes, então eu costumo explicar para os pacientes, existe aquela alergia, aquela rinite alérgica, e quando eu vou para um hotel fazenda, eu entro em contato, vou num quarto mais fechado, eu espirro, 2 dias, depois passa. Isso é uma rinite que a gente fala que é uma rinite transitória, né? Ela é uma crise aguda e vai passar. Mas a maioria das rinites que incomodam são aquelas persistentes, né? Então eu tenho sintomas com muita frequência e aquilo acaba impactando a minha qualidade de vida, né? A gente pode fazer o correto diagnóstico e a gente pode fazer um tratamento que vai desde uma medicação que eu vou usar por 2, 3, 5 dias até uma medicação que eu vou usar de forma mais contínua. Mas é importante a gente fazer um correto diagnóstico porque eu posso controlá-la e muitos tratamentos hoje, especialmente para crianças maiores, podem até curar essa alergia. E doutora, essa é uma pergunta muito especial que nós estamos fazendo, inclusive, em todos os nossos episódios,
aqui desse especial de inverno. Todo mundo que passou por aqui, todos os especialistas, tem uma história marcante com a Drogaria Araújo. E eu quero saber a sua. A minha história com a Araújo é uma história muito de humanização, de um atendimento muito humanizado, acolhedor. Quando eu tive minha primeira filha, eu mudei para um apartamento que ficava em cima de uma Drogaria Araújo. Então, sempre tem uma pertinho da gente. Era em cima da Drogaria Araújo, né? Então a gente era vizinho de prédio, digamos assim. E a gente ficou muito amigo de todos os funcionários de lá. Os meus filhos, foi minha primeira menina quando a gente mudou para lá, mas depois eu tive outras. E a gente sempre era muito bem recebido. Então a experiência de ir a Araújo era um passeio de família. Então, o que me marca muito na Araújo realmente é essa preocupação com a pessoa que vai até ali, esse atendimento tão humanizado, tão individualizado e que realmente faça com que a gente se sinta bem, mesmo estando num lugar que às vezes você está indo comprar um remédio, né? Ou algo que você não queria, às vezes, precisar, né? Não tá tão bem. Né? Mas o fato de ser acolhido, muito bem atendido, de uma preocupação com o cliente, e essa história segue aí há muitos anos já. Doutora, muito obrigada por você dividir tanta informação importante pra gente, que com certeza vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão assistindo, porque são dicas extremamente importantes e muito esclarecedoras. E bom, Cris, eu que agradeço. Fico muito feliz de ajudar de alguma forma. E eu gostaria também de aproveitar esse momento e agradecer a Libs e a EMS por contribuírem com esse episódio que foi maravilhoso e muito esclarecedor. E falar para vocês o seguinte: se você tem alergia ou conhece alguém que seja alérgica, não deixe de compartilhar esse vídeo, esse episódio, porque com certeza ele vai esclarecer muitas dúvidas, porque a doutora Larissa hoje, caprichou nessas dicas para vocês. E outro detalhe que eu acho extremamente importante ressaltar, doutora Larissa, eu vou aproveitar que ela está aqui do meu lado. Agora no inverno é importante falar sobre a questão da vacina tetravalente, que inclusive vocês já encontram na Drogaria Araújo. Ela protege, né? Protege contra 4 cepas, não é isso mesmo, doutora? Explica. Diferente da trivalente, que é apenas 3. Exatamente. Então a gente comentou, né, Cris, como que tem essa relação entre a piora dos sintomas alérgicos e as doenças respiratórias e como os sintomas podem se somar, né? Então é muito importante que realmente a gente se preocupe com a vacinação contra a gripe. Às vezes as pessoas têm muito medo ainda, existem muitos mitos, né? Que a vacina da gripe me deixou gripado. E a gente já sabe que não é isso não acontece. É uma época de muitas doenças respiratórias. Então, às vezes as pessoas tomam a vacina, elas já estavam com o vírus ali começando a circular e apresentam alguns sintomas. Ou a vacina pode mimetizar alguns sintomas que a gente fala da própria doença, mas na verdade elas estão deixando o nosso organismo mais protegidos contra a gripe mais grave, aquela que leva para o hospital, aquela que vai gerar pneumonia, né? Então, realmente é muito importante, e quanto maior a quantidade de vírus, né, que a gente possa, que existem nas vacinas, claro, que não são vírus vivos, né, mas quanto mais a vacina me protege, quanto maior o número de vírus que a vacina abrange, menor a chance de eu fazer uma doença. Então, realmente, é muito importante essa vacinação. Então, você já pode procurar a Drogaria Araújo e já tomar a sua vacina da tetravalente para ficar aí, com essa imunidade bem fortalecida, né, doutora? Quero também agradecer a todos vocês por mais um episódio e vejo vocês na semana que vem.